Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma noite para dar continuidade a essa campanha que surgiu de imediato, né, no coração da nossa pastora. Deus colocou no coração da nossa pastora, mas está sendo uma bênção para as nossas vidas. Nós vamos dar continuidade fazendo mais um comentário bíblico hoje, né, trazendo mais uma palavra aqui para o nosso grupo. E hoje nós fomos convidados a falar um pouquinho sobre o poder da oração. Mas antes disso, vamos orar. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai amantíssimo, glorificamos o teu santo nome, Deus Pai. Te agradecemos por este dia e em nome de Jesus nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para falar contigo, meu Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome, mas principalmente, meu Pai, para podermos aprender um pouquinho mais da tua palavra. Fala o nosso coração, meu Deus, e nos faz, através da tua palavra, receber alento, conforto, consolo e tudo aquilo que a tua mensagem traz a nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de desconforto, aflições, angústias, mas principalmente de aprendizado para a vida de todos nós. Diante das aflições da vida, muitos de nós já ouvimos alguém falar, ou até mesmo nós já falamos, que diante disso só nos resta orar. Só nos resta orar. Falamos da oração como se a oração fosse o último recurso, como se buscar a Deus fosse o nosso último recurso. Eu estou aqui falando para um grupo de cristãos, para os membros da nossa igreja, para líderes, para pastores, para auxiliares, para visitantes, mas pessoas que já ouviram em algum momento falar de Jesus. E em sua grande maioria já o receberam, já se batizaram, já o receberam como seu Senhor e Salvador. Entregaram para Ele a sua vida. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos, como diz o meu marido, o comando do barco para Ele. E se assim nós o fazemos, a oração tem que ser o mecanismo principal do nosso relacionamento com Deus. Então nós devemos orar quando precisamos tomar uma decisão, devemos orar quando precisamos aceitar uma decisão que foi tomada diante de nós. Nós devemos orar para agradecer, nós devemos orar para nos fortalecer, nós devemos orar sem cessar, como diz a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Pois bem, vamos ver alguns versículos que falam da oração. Falam dessa ferramenta de relacionamento com Deus. Em Mateus 21, 22, nós temos o seguinte: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele dá a confirmação. E para a gente continuar falando de oração, vendo as referências bíblicas que nós temos sobre a importância da oração, nós vamos lá para Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E o 16 continua: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Pois bem, nós
vimos 3 situações da palavra de Deus que falam sobre a importância de se orar. Né? A oração tem poder, diz aqui no livro de Tiago, na carta do apóstolo Tiago. A oração tem poder, a oração do justo tem poder, tem efeito, é eficaz. Primeiro, a oração é indispensável. Nós precisamos orar em qualquer circunstância da nossa vida. A vida do cristão não é vida sem oração. É importante nós criarmos o hábito de orar em todas as situações. Como eu disse anteriormente, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, orai sem cessar. No capítulo 5, versículo 17. Sem cessar, em todo tempo, em toda circunstância. Quando nós cremos em Deus e oramos com fé, Deus manifesta o seu poder. Como o apóstolo Tiago disse, a oração do justo tem poder, mas esse poder é Deus quem dá. E ele só é manifesto com fé. Aí Mateus também disse, se crendo, recebereis. Tudo o que pedires em oração, se creres, recebereis. Mas que tipo de poder? Para que o poder é manifesto? Através da oração. Esse poder da oração pode curar, pode libertar, fortalecer, perdoar e arrepender. Se for através do arrependimento, traz perdão. E pode fazer milagres nas nossas vidas. Em muitas situações da Bíblia, nós podemos ver a oração levando a milagres. A oração levando a milagres. Milagres como resposta de oração. Quando Deus abriu o mar, como resposta da oração de Moisés com aquele povo. Quando Deus mandou fogo do céu, como resposta à oração de Elias. Quando Deus ressuscitou mortos. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, principalmente depois de uma oração de Jesus Cristo. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, também depois de uma oração de Jesus. E quando Deus abriu as cadeias, quebrou as correntes, depois de um clamor, adoração e oração de Paulo e Silas na prisão. Então, meus irmãos, Deus faz o que nós pedimos, se nós pedirmos de acordo com a vontade dele. Lá no livro de Tiago também ele fala sobre isso e eu gostaria de ler com vocês para nós encerrarmos. Tiago 4, versículos 2, o restinho do versículo 2 e o versículo 3. Ele diz o seguinte: combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Amém? Nós queremos e não recebemos muitas vezes porque não pedimos. E como nós podemos pedir? Através da oração. E como Deus vai realizar? Através do seu poder. Porém, os nossos pedidos, o nosso clamor, não pode ser egoísta, não pode ser para os nossos deleites. Tem que ser para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, como abençoa a nossa aqui na nossa casa também, a minha família. E eu gostaria de orar mais uma vez para nós encerrarmos essa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando com os meus irmãos. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez me fazer refletir a respeito da necessidade, meu Pai, de orarmos, de te buscarmos através das orações. Não somente quando estamos em aflição, mas também e principalmente quando estamos em aflição. Obrigada, meu Senhor, por essa oportunidade. Nos dá uma noite abençoada de descanso, meu Deus,
e boas notícias no dia que vai nascer, se assim o Senhor desejar. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém.